E aí, gente do futebol goiano, aquele abraço para todos vocês, especialmente para você, Esmeraldino, né, que tá aí na expectativa deste jogo de hoje à noite, São Paulo e Goiás, lá no Morumbi. Esse jogo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Goiás um pouco mais aliviado depois da vitória sobre o Fluminense, que a grande missão do Goiás hoje no Morumbi voltar a pontuar, né, para ir conseguindo se manter distante da zona do rebaixamento e também ganhando moral dentro da competição, porque se você consegue um empate, por exemplo, lá no Morumbi, ou quem sabe até surpreender e vencer, isso vai dando uma maior confiança para a equipe chegar aí aos 42, 45 pontos, né? E fugir do rebaixamento, se manter na Série A para o ano que vem, para o Goiás ir tentando criar uma estrutura diferente aí para as próximas temporadas, né? Que não sejam, para que o Campeonato Brasileiro da Série A não seja tão sofrido, especialmente para o torcedor alviverde. Antes de a gente entrar neste jogo de hoje, difícil jogo de hoje lá no Morumbi, vamos contar um pouquinho da história do jogo entre São Paulo e Goiás. Vou colocar aqui o banner para vocês. 50 jogos, né? Goiás e São Paulo, um confronto cinquentenário. 22 vitórias do São Paulo, 14 vitórias do Goiás, 65 gols tricolores, 53 gols esmeraldinos. As duas equipes empataram 14 vezes. Agora vamos aos jogos lá na cidade de São Paulo, lá no estado de São Paulo. As duas equipes sempre jogaram no Morumbi, né, pelas competições nacionais, mas também já fizeram um amistoso lá no interior de São Paulo. Vou passar aqui para vocês. Em São Paulo, 22 partidas, 14 vitórias do São Paulo, 5 vitórias do Goiás e 3 empates. São Paulo marcou 33 gols e o Goiás marcou 17. Inclusive o Goiás venceu na última vez em que eles se enfrentaram em São Paulo, no Campeonato Brasileiro de 2015, 3-0 para o time esmeraldino. Goiás e São Paulo que se enfrentam aí há muitos anos, né? O primeiro jogo entre as duas equipes aconteceu no ano de 1974. Pelo Campeonato Brasileiro, Goiás e São Paulo empataram por 2-2. O último jogo foi neste ano, né, aqui no Serra Dourada, primeiro jogo do Goiás em casa neste Campeonato Brasileiro, vitória do São Paulo por 2-1 aqui no estádio Serra Dourada. Essas duas equipes já jogaram também, além do Campeonato Brasileiro, eles já se enfrentaram pela Copa do Brasil e em confrontos amistosos. Pela Copa do Brasil foram 3 duelos. Em 2003 o Goiás passou pelo São Paulo nas quartas de final. Depois, em 2011, o São Paulo eliminou o Goiás e em 2012 o São Paulo também eliminou o Goiás. Vou recordar aqui a primeira vitória do Goiás sobre o São Paulo no Morumbi. Isso aconteceu em 1990, 1-0 para o Goiás, gol de Túlio. O Goiás naquele jogo, que aconteceu no dia 16 de setembro de 1990, o jogo foi válido pela quinta rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Goiás era comandado pelo Sebastião Lapola. O Goiás jogou naquele dia com Eduardo, Wilson, Boni, Jorge Batata e Cláudio Gomes, Dalton, Fagundes e Luvanor, Niltinho, Túlio e Guga. Um fato interessante daquele jogo, o Goiás não fez substituições e o time alviverde venceu por 1-0, gol de Túlio aos 41 minutos do segundo tempo. São Paulo tinha jogadores como Zete, Cafu, Leonardo, lateral esquerdo, né, que jogou na seleção brasileira, o Bernardo, um volante que fez história no São Paulo, Diego Aguirre lá no ataque, Mário Tilico. Era um São Paulo bastante competitivo. Ainda assim a equipe alviverde venceu por 1-0 jogando lá no Morumbi. Agora vamos para o confronto de hoje. O São Paulo está ali no G6, né, dividindo posição junto com o Corinthians. O time paulista vem de uma vitória 2-1 sobre o Botafogo no Rio de Janeiro. E agora, só que o São Paulo vem tropeçando muito dentro de casa, né?
E neste ponto é que eu acho que o Goiás pode se apegar. Inclusive na última rodada que jogou em casa, o São Paulo empatou com o CSA por 1-1. Evidentemente que o time comandado pelo técnico Cuca vai tomar a iniciativa do jogo, vai tentar pressionar o São Paulo, todo mundo acompanha todo mundo. Imagino que o São Paulo vai tentar adotar uma estratégia parecida das que adotaram Flamengo, Grêmio, Santos, times que conseguiram vencer o Goiás com certa facilidade jogando dentro de casa. E qual é essa estratégia? Pressionar a saída de bola do Goiás, não deixar o Goiás ter tranquilidade para iniciar as jogadas, e aí roubando a bola logo muito cedo, ou obrigando o Goiás a dar um chutão para frente, né, a fazer as ligações diretas, o São Paulo tentar pressionar e com mobilidade encontrar espaço na defesa esmeraldina. Desta forma, Flamengo, Santos e Grêmio tiveram sucesso diante da equipe alviverde. Do outro lado, o Goiás tem um desafio justamente de evitar isso. Não deixar que o São Paulo tenha tanta facilidade quanto esses adversários tiveram para finalizar no gol do goleiro Tadeu, e algo que o Goiás não teve em nenhum desses 3 jogos: a personalidade para jogar, né, quando tinha a posse de bola, jogar, ofender o adversário, criar preocupação para a defesa adversária. Então seria um duelo, né, de estratégia, um duelo tático entre o Cuca e o Ney Franco. 2 treinadores que já trabalharam, né, nos 2 clubes. Cuca trabalhou no Goiás em 2003, Ney Franco campeão da Copa Sul-Americana pelo São Paulo em 2012. Agora, de lados opostos, né, ou de lados trocados, eles se enfrentam nesta noite lá no Morumbi. O técnico Ney Franco não vai contar com Daniel Guedes, que voltou a ser suspenso por aquela questão do doping. Ele tem uma dúvida ali, que eu considero cruel: escolher entre o Kevin e o Iago Rocha, né? Realmente são 2 jogadores muito irregulares. Ainda assim eu começaria o jogo com o Kevin, pois eu vejo o Kevin em um estágio um pouco mais avançado que o Iago Rocha. Iago Rocha e Kevin, os 2 têm muitas dificuldades na marcação, mas eu vejo o Kevin um pouco mais capacitado no setor ofensivo. O Kevin tem uma qualidade interessante, é um jogador que passa bem a bola quando chega à linha de fundo, né? Consegue dar assistências. Pela Copa Verde ele já tem 3 assistências para gol. E o Iago Rocha ainda está tentando se firmar na equipe alviverde. Então eu começaria o jogo com o Kevin, apesar de que, por tudo que foi noticiado, o Iago Rocha é o favorito a ficar ali como titular na lateral direita do Goiás. O restante da equipe, o Ney Franco vai manter o mesmo time que começou o jogo contra o Fluminense, com um trio de volantes: Gilberto Júnior, Iago Felipe e Léo Senna. Esse trio de volantes já vem sendo utilizado desde o jogo contra o Grêmio. Lá na frente o Bárcia, que ganhou a posição, e ele ganhou essa posição muito naquele jogo contra o Cuiabá, né, que ele fez uma partida muito boa pela Copa Verde, foi titular contra o Fluminense já, e é mantido, né, e é o ataque do Goiás que mais deu resultados nessa Série A até este momento. Bárcia, Kaique e Michael foram os jogadores que conduziram o Goiás às principais vitórias dentro da competição. Na esquerda temos ali o Jefferson, que voltou a ser titular. Na dupla de zaga, Fábio Sanches e Rafael Vaz. Uma dupla de zaga que vem tendo um desempenho de razoável para bom no time alviverde. E a estratégia do Goiás, né, para esse jogo? Eu penso que o Ney Franco precisa conseguir, com esse trio de volantes, fazer uma marcação forte. O Goiás jogou com esse trio contra o Grêmio e não marcou o Grêmio. O Grêmio teve muita tranquilidade para jogar. Então o Goiás precisa conseguir exercer essa marcação forte, até porque o São Paulo tem muita gente qualificada do meio campo para frente. Existe uma dúvida no São Paulo ali entre o Everton e o Antony, né, para saber qual deles será o titular ali pelo lado esquerdo. Mas o São Paulo tem o Toró, garoto muito capacitado, tem o Pablo, né, que ainda não encontrou o futebol dele do Atlético Paranaense, mas é um bom jogador. Tem o Daniel Alves, que dispensa comentários, tem o Tietê, que é um volante que também chega muito ao ataque, né? Em muitos momentos o São Paulo faz uma linha de 4, joga no 4-1-4-1 para atacar. Então ele deve ficar ali com o Everton e o Toró abertos, e o Tietê e o Daniel Alves chegando pelo centro.
Então é muita gente chegando e muita gente capacitada para que o Goiás marque. Então precisa ser muito efetivo, ter muita concentração, ser muito organizado para conseguir marcar essa equipe do São Paulo. Mas mais do que marcar, espero que quando o Goiás tiver a posse de bola, o Goiás tenha coragem para jogar, né? Tenha personalidade para jogar. Não precisa ter 50% de posse de bola, mas precisa ser efetivo, como foi contra o Fluminense. Contra o Fluminense, o Goiás teve uma posse de bola muito pequena, na casa dos 35%, mas finalizou muitas vezes no gol do Fluminense, levou muito perigo ao goleiro Muriel, marcou 3 vezes. Então é isso que eu espero, né? Lógico, dentro das melhores, né? Dentro de um otimismo muito grande, que o Goiás consiga exercer lá no Morumbi. Beleza, gente? Um grande abraço para todos vocês, um alô para a galera do esmeraldino.com, site parceiro aqui do canal. Um abraço para o Luiz Fernando, que sempre comenta, né, as nossas publicações lá no Twitter. Um abraço aí para a galera alviverde que nos acompanha aqui no canal, no Facebook e no Twitter. Tenho todos uma boa sorte também para o Verdão diante da equipe do São Paulo lá no Morumbi. Uma vitória hoje seria fundamental para o time alviverde encaminhar a sua permanência na Série A para a próxima temporada. Até mais.